Eu resolvi gravar esse vídeo aqui porque eu fiquei com vontade de testar várias configurações gráficas, vou ver o que realmente impacta na qualidade visual do game e na performance. Então, eu vou estar gravando aqui e testando. Eu não me preparei nada, eu vou testar aqui junto com vocês, deixar registrado aí caso alguém tenha interesse, né? A minha configuração é um notebook, é o Strix G16 K5060 e 14900HX, 24 GB de RAM a 5300. Então, vamos dar uma olhada nas configurações do jeito que está agora. Essa é a versão 1.0 que eles acabaram de lançar hoje, dia 29/3. Então tem algumas correções gráficas, tem algumas correções de jogabilidade, hotfixes no game. E também eu estou usando a última versão do driver da NVIDIA, que é o 596.02, né, o beta com hotfix já. Então, vamos ver como está performando, vamos ver o que realmente impacta na qualidade visual do jogo e na performance. Do jeito que está agora, então, vamos dar uma olhada aqui. Eu só o câmera shake, o motion blur eu deixei zerado, que eu não gosto, mas isso não impacta na performance. Então a gente está agora em 1080p, nenhum tipo de upscaler ativo e o gráfico está tudo no mínimo do mínimo. O jogo está performando aí acima de 100 FPS, né? Vamos dar uma andada por aqui. Só que assim, tá bem embaçado. Eu não jogaria desse jeito de maneira alguma, né? A não ser que o meu hardware não consiga, né? Rodar em uma qualidade melhor, mas assim do jeito que tá bem ruim mesmo. Né? O que, que a gente pode fazer? Vamos colocar um upscaler aqui, porque como a gente está na NVIDIA, vamos usar DLS, DLSS, pode ser qualidade mesmo, vamos ver como fica e o tanto que a gente perde de FPS. Aparentemente, perdemos pouquíssima coisa, o jogo está bem mais nítido, só que dá para ver que tem vários problemas aqui com as sombras, né? Tá piscando, as árvores estão piscando, mas tirando isso, as texturas e assim, tá ok, não tá perfeito, né? Mas do jeito que tá piscando aqui, é injogável, né? Vamos tentar então mudar aqui algumas configurações. Model Quality, se a gente coloca no Low, aparentemente aqui é a qualidade do modelo do personagem, né? Ok. Como esse jogo não usa muita VRAM, a gente pode colocar o Texture Quality no Cinematic, acho que não tem problema em 1080p, né? Realmente, mas o que impactou a performance mesmo aqui foi essa primeira opção, Model Quality. Vou tirar ela aqui para ver se a gente pega. Realmente. Tá, eu não consegui perceber diferença aumentando o Model Quality. Se a gente colocar no Cinematic, olha, se isso for realmente a qualidade dos modelos dos personagens e NPCs, tem muito pouca diferença. Vamos ver um objeto. Vamos ver essas roupas aqui no varal. A gente consegue perceber a diferença, ó, do Cinematic pro Low, pro mínimo, na verdade. Hum,
Olha, a diferença, eu acho que ela existe, mas é muito pouca. Eu deixaria essa opção no mínimo mesmo. Não consegui ver a diferença que ela faz. E ela tem um impacto grande na performance do mínimo pro low. A gente perde em torno de 10 FPS. Não, não é tudo isso não. Do mínimo pro Cinematic. É do mínimo pro Cinematic 10 FPS. E do Cinematic pro low, tá? Vamos tentar o médio. A médio já tem um pouquinho de perda de performance. No high, o high parece que não tem diferença do médio. E no ultra, hum, e no cinematic a gente perde bastante performance, quase 10 FPS. Olha, eu deixaria no mínimo mesmo, porque é o que parece que tem maior impacto na performance e não consigo perceber diferença visual. Vamos então para a terceira opção, não, Texture Quality. Pode deixar no Cinematic, dá para ver que está usando 4 GB de VRAM, então tá tranquilo. Shadow Quality, ó, aqui vai ser algo importante. Vamos achar um lugar com... Mas agora a gente está sem sol também, fica meio ruim, né? O problema de estar tudo piscando foi resolvido com Texture Quality, vamos pôr no mínimo aqui. Qual a opção que resolveu? Então tá mínimo Cinematic, mínimo DLS qualidade. Olha, o fato de não ter sol também. Tem uma nuvem tampando o sol aqui agora. Tá? Então, na verdade, não foi resolvido. Então, pelo que eu entendi, a qualidade como estava, é o sol que está tampando e lá no fundo dá para ver, ó, onde está batendo o sol que está tudo cintilando. É, a nuvem bem aqui na frente do sol. Vamos dar um reload aqui de novo, porque o difícil de você comparar qualidade gráfica nesse jogo é que como ele tem um tempo dinâmico, cada hora tá diferente, né? Uma hora tem sol, uma hora tá chovendo, uma hora tá escuro. Vamos dar um load aqui então e voltar no mesmo horário do dia. O load agora tá bem mais rápido do que no outro patch. Esse patch de hoje eles deixaram um carregamento um pouco melhor. Dá para perceber a diferença. Parece que é, sei lá, metade do tempo. Antes demorava, vamos supor, quase 1 minuto, agora não passa de 30 segundos para carregar no meu computador, né? No meu notebook. Ainda assim é demorado. Ainda assim eles precisam dar uma melhorada porque tá certo, o mundo é gigantesco, né? Então faz sentido até, né? Demorar tempo. Mas voltamos para as 8h30 da manhã. O sol tá ali, tem uma nuvem ainda na frente do sol. Mas dá pra ver que tá cintilando aqui, né? Esse é um problema, a vegetação aqui, ó, fica muito ruim. Mas tem alguma opção que melhora isso, com certeza. E não é o Model Quality, né? Não é o Model Quality. Então, o Model Quality fica no mínimo. Texture Quality a gente pode deixar no Cinematic.
Shadows. O fato das... Vou mostrar um lugar que a gente consegue ver as... Aqui. Aqui dá pra ver que as sombras estão piscando. Vamos ver se a gente for aumentando as sombras, se a gente consegue parar. Fazer elas pararem de piscar. Melhorou. Indo pro médio, melhorou bastante. Agora a gente está até CPU bound, então eu preciso ir para uma área um pouco mais pesada. Porque eu tô CPU bound aqui. Não vou conseguir ver o impacto da performance. Já tô CPU bound. Vamos fazer assim então. Vamos testar usando o DLA. O DLA não. Vamos usar o performance. Ok, agora a gente não tá mais. Agora a gente tá GPU bound. Quer dizer, CPU bound. É, pior que não, né? Pior, agora a gente tá GPU bound. Shadow. Shadows no Cinematic. É, as Shadows estão piscando ainda. O impacto na performance parece ser mínimo. Shadow do mínimo. É, mas pisca bem mais, ó. Aqui nessas árvores. A gente consegue ver. Nossa, isso tá impossível, né? Mas só de... Não. É, não é as Shadows que impactam nesta... É outra configuração. O Ray Tracing a gente pode habilitar. Ele pesa muito pouco. Ah, eu acho que é essa opção aqui. Qualidade Lightning Quality. Ah, essa mesmo. Parou de piscar tudo. Então essa opção só não pode ficar no mínimo completo. Se ela fica no mínimo, o jogo fica bugado desse jeito. E se a gente coloca essa opção Lightning Quality no low, já acaba. Se eu colocar no Cinematic, olha, a perda de performance é bem pouca. A estabilidade é muito grande. Mesmo no DLS Performance, o jogo está extremamente nítido, né? A gente tá no Performance mesmo, tá extremamente nítido. O DLA fica melhor? Cara, fica mais assim em volta do personagem. Se a gente olhar o personagem aqui, ó, tá bem nítido agora. Quando a gente tava usando Performance, apesar que a diferença é bem pouca, né? Mesmo no DLS Performance, a nitidez e a qualidade é muito boa. É impressionante que a Nvidia fez com esse upscaler, porque a qualidade é muito boa. Eu diria que a gente nem precisa usar DLA, mesmo em 1080p, né? E a gente tem uma perda de performance absurda usando DLA. Talvez, talvez usar o qualidade, o qualidade pro performance, a gente percebe alguma coisa? Cara, percebe lá no fundo, nas plantas ali, nas roxinhas, fica um pouco sem definição. Se a gente usa o DLA, fica um pouco melhor, mas fica melhor. O DLA fica melhor até que o qualidade, mas a perda de performance é gigantesca, né?
mas fica melhor mesmo. Mas assim, quando você tá jogando, andando, fazendo as coisas, provavelmente você não vai perceber, né? Se eu estiver andando por aqui, até usando o Ultra Performance fica ruim mesmo. Fica ruim, principalmente em torno do personagem. É vários artefatos, não fica bem ruim. Mas o Performance é bem usável. Assim, mais ou menos também, né? Mas assim, fica bem jogável. Bem jogável. Eu acho que eu deixaria no qualidade. O qualidade fica muito bom. Eu deixaria no qualidade mesmo. A gente tá quase sem FPS por enquanto. Vamos ver o que mais a gente pode melhorar aqui. Apesar que o jogo tá muito bonito já desse jeito. Tá impressionantemente bonito. Os popins não tem o que fazer, né? Esses popins é da engine do jogo, né? Black Space. Quem já jogou Black Desert sabe que isso daí é normal, já até acostuma. Os popin constantes do Black Desert aqui continua igual. Então não mudou nada. Talvez aqui é um pouco melhor que o Black Desert. O Black Desert tem mais popin ainda. Mas beleza, vamos ver o que mais a gente tem de opção aqui. Então, Shadow, eu acho que eu deixaria no mínimo. Lightning Quality só não pode ser no mínimo. Low já é suficiente. O low já é suficiente, tá? Só não coloca no mínimo que começa a piscar tudo. Tudo fica piscando. Então eu vou deixar no Cinematic mesmo. Eu não percebi diferença tão grande de performance. Próxima opção. Reflection Quality. Tá. Vou colocar no Cinematic e observar a perda de frames. Aqui eu consigo ver a cerca refletindo na poça aqui na nossa frente. Tem vários artefatos e ela não é... tem um certo delay quando eu mexo o mouse aqui. Então, deixa eu ver se eu desabilitar o Ray Tracing, se aqui ele está pegando do Ray Tracing ou é Screen Space. Não, é Ray Tracing mesmo. Agora a gente pode ver que na poça da frente não reflete a cerca mais. Então, deixa aqui habilitado o Ray Tracing. Olha lá, a cerca volta a refletir, mas com um atraso bem alto. Deve ter opções aqui para o Ray Tracing. Que deve ser o Ray Reconstruction, esses outros que a gente não vai nem mexer porque isso daí é só para 5090 e olha lá. Então tá, Reflection Quality. Vou deixar no low só pra gente ver o tanto que a gente perde. Ah, no low a gente não consegue ver a cerca. No médio a gente vê a cerca já. Tá. Ou eu deixaria no médio, ou já parte logo pro Cinematic. Mas a diferença é muito pequena. Também não tem diferença de performance, então talvez deixe no Cinematic mesmo. Aqui o Weather Effects a gente pode deixar aqui, não vai dar pra gente testar agora, né? Mas deixa no on e observa. Water Quality, tá? Vamos deixar no Cinematic e observar aqui. Talvez a gente tenha aqui perto de um riacho e observar. Deixa eu ver se tem algum aqui perto. Deixa eu olhar aqui no mapa, vamos ver se a gente tá um pouco longe de algum rio. Vamos vir aqui. Pra lá rapidão. Se a gente consegue chegar lá rapidão. Dá a volta por aqui.
gente aproveita e dá uma olhada em como está o gráfico do jogo e tal. Muito bonito, por sinal. Olha, chegamos na água. Tá. A simulação de água nesse jogo é impressionante. Tá? Vou voltar aqui as opções. Então, qualidade da água no mínimo fica. FPS 95. Tá? Vou colocar no Cinematic e observar. Olha, FPS continua o mesmo. E eu não percebi diferença também. Então, vou deixar no Cinematic. Aqui a densidade de vegetação, né? Vamos dar uma observada. Nossa, dá pra perceber depois desse patch como tá bem mais responsivo o personagem. Ficou muito bom mesmo pra andar agora. Melhorou bastante isso. Tá bem gostoso de se mover com o personagem. Bem responsivo mesmo. Então, folhagem. Vamos colocar no Cinematic e observar. Olha, o impacto de performance é praticamente zero. Então, vamos observar aqui. Tá? Colocar no mínimo. Diminuir aqui a vegetação. Ah, sim, com certeza. Tem bem menos vegetação. 98 FPS nessa cena em particular. Vamos colocar no Cinematic e observar aqui. Bem mais vegetação, uma perda de 6 FPS. Então vamos diminuindo aqui e observando no Ultra se a gente ganha FPS. 1 FPS, tá? Parece que tem um pouco menos de vegetação. Mais 2 FPS. Então, essa é uma boa opção para você. Se precisar de FPS, você vai diminuindo aqui para ganhar mais FPS e diminuir a quantidade de vegetação, caso, né? Às vezes fica até melhor com menos vegetação, é mais fácil de navegar e avistar as coisas mais a distante. Tá, o médio ainda parece ter uma quantidade boa de vegetação. Tá, o low já percebe-se que diminui bastante. O low e o mínimo é bem parecido, tanto no FPS quanto na quantidade de vegetação. Olha, eu deixaria essa opção talvez no médio. Tem uma quantidade boa, um balanço bom entre a quantidade de vegetação e o FPS, mas também no Cinematic fica bom. Talvez no médio mesmo. Tá? Vamos observar essa cena aqui. Essa cena a gente está com 92 FPS. Se a gente colocar a folhagem no médio, tá? Subiu 3 FPS. Eu gostei do médio. Eu acho que o médio tem uma boa densidade de vegetação. Parece que tem muita vegetação no Cinematic. Não, nem tanto. Mas eu acho que eu recomendaria deixar no médio. Vou deixar o meu no médio. Então. Achei que ficou melhor no médio. Aqui, Volumetric Fog vai ser difícil de testar, né? A gente precisa achar alguma neblina, alguma fumaça. Não vou ter como testar isso agora.
Mas o jogo tá muito bonito assim, tá? Muito bonito mesmo. Então, o Volumetric Fog, eu acho que mesmo que eu colocar no Cinematic, não vai impactar a nossa cena agora, porque, né? Talvez as nuvens no céu, 100 FPS nessa cena, Volumetric Fog no mínimo, 106 FPS. Eu deixaria no. Dá pra perceber que a nuvem ali tá meio quadriculada. Será que é isso? Vamos colocar Volumetric Fog no Cinematic. É isso mesmo, ó. Agora a nuvem não tá mais quadriculada. Talvez a gente não precise do Cinematic aqui. Ó, aqui dá pra perceber que tá cintilando um pouquinho. Mas parece que a perda de FPS é muito pequena. Volumetric Fog, talvez médio. Assim que parar de cintilar, cintilando ainda, ainda tá cintilando. Ainda tá. Será que até no Cinematic fica um pouco? Não, Cinematic é a única opção que para completamente. Então aqui eu acho que eu escolheria entre o mínimo ou o Cinematic logo, mas tem uma diferença de performance. Se a gente não estiver olhando para o céu impacto, vamos ver. Se eu estiver olhando para essa cena aqui, onde não aparece nada que tenha neblina, nuvem, né? Então, FPS 97, vamos colocar no mínimo volumetric fog e observar os frames. Então, de 97 foi para 99, 100. Talvez seja uma opção. Assim, é uma coisa bem perceptível mesmo, né? Eu acho que eu deixaria no mínimo essa opção. Dá pra perceber quando você olha pro céu a nuvem ali, ó, toda quadriculada. Mas no gameplay assim é muito difícil. Eu deixaria no mínimo essa opção mesmo, ganhar 2, 3 FPS, às vezes vale a pena. Porque aqui é uma somatória, né? Várias opções, cada uma dá 2, 3 FPS, tem 10 opções, a diferença ali chega a ser grande, né? Você acaba conseguindo uma boa quantidade de frames a mais. Então vamos deixar no mínimo aqui. Que eu quero tentar deixar o jogo mais ou menos fluido, sem ter que depender do frame gen. Mas vamos seguindo aqui. Então a gente está no Volumetric Fog, Effect Quality. Tá? Aqui a gente precisa ver no combate mesmo, né? Vou deixar no Cinematic. E também eu acho que tem uma outra opção que fica em aqui Particle Effects. Tem muito. O jogo por padrão vem em 100 aqui. Então quando você está andando, você pode observar o pé do personagem. Várias coisas vão saindo, sabe? Deixa eu achar um lugar melhor aqui, peraí. Aqui é um bom exemplo. Se eu pular aqui, ó, várias pedras saem do chão. Eu acho isso um pouco estranho. Pô, é muito não realista. Eu não gosto disso, né? Então eu prefiro deixar aqui o Particle Effects em 50. Ele diminui bastante, tá vendo? Ó, zerado, só que o problema do zerado é que quando você vai usar habilidades também fica meio sem graça, ó, por exemplo. Ó. Mano, essa é uma habilidade que teria partículas, não. Se eu usar aqui, ó, deixa eu pegar minha espada. Então ele impacta isso também, ó. Fica mais clean, na verdade, do que se a gente colocar no máximo. Tá vendo? Ó, as partículas aqui, ó. 94 FPS. E aqui também.
também quando você, né, usa o efeito de planar, faz uma diferença na quantidade. Eu acho que 50% é razoável. Então, mas esse não é o mesmo efeito do que este efeito aqui que a gente está, que é o Effect Quality. O 50 ele tem um bom balanço entre a quantidade de efeitos na tela. Tá? A gente pode deixar então esse Effect Quality no mínimo e observar se muda alguma coisa. Tá sem espelho. Tá. Parece que tem um impacto, sim. Parece que as partículas estão mais feias, né? No mínimo. As folhas aqui, ó, em volta de mim estão mais feias. E a gente tá, deixa eu observar o FPS. 94, 96. Tá. Se eu colocar no Cinematic, a gente observa uma diferença. Talvez não seja isso exatamente. Como eu não tenho muitas habilidades ainda, não tem como eu testar. É o stab aqui, tá? Eu vou deixar no Cinematic porque eu não consegui perceber nenhuma diferença, né? Talvez quando eu tiver mais habilidades com muitos efeitos, talvez faça diferença, mas deixar no Cinematic ou no mínimo. Mas por enquanto, aparentemente, não tem diferença nenhuma. Aqui, vamos ver o que é essa opção Simulation Quality. Tá. Aqui é a parte de física, né? Deixa eu... Vamos andar por aqui e ver... Vamos tentar escalar aqui algum paredão, alguma coisa e observar, ou pular a cerca e observar se tem diferença na física do jogo, né? Como o boneco interage com as coisas. Tá, aqui a gente não consegue subir nessa estrutura. Vamos tentar essa outra estrutura aqui. A gente consegue subir aqui. Tá. A física parece que tá excelente. Eu acho que mesmo no mínimo não vai fazer diferença nenhuma. Deixar no mínimo e observar. Aparentemente não consigo perceber diferença nenhuma. Parece que tá igual. Talvez seja placebo, mas parece que fica um pouco mais responsível, no mínimo, do que no Cinematic. Será? Tem que saber exatamente o que isso daqui faz mesmo, né? Tipo de física. Eu acho que não impacta em performance, pelo que eu tô percebendo. Vamos mudar aqui agora com a opção no Cinematic e observar. Você viu, tem o jeito que ele anda aqui no telhado, ó, aqui quando ele sobe essa outra parte do telhado, parece que tem um degrauzinho. Vamos observar como fica aqui
é a mesma coisa. Tá, vou subir aqui. Não, acho que não muda nada. Acho que pode deixar essa opção no Cinematic mesmo, parece que não tem impacto nenhum. E o Post Processing, né, é um efeito que pode ser que tenha um impacto aqui, vamos ver. Tá, vamos colocar no Cinematic e observar. Pelo menos de performance não tem diferença nenhuma. Realmente zero diferença em performance. Então o que a gente observou aqui? O que realmente impacta a performance é o model quality. Só de sair do mínimo e colocar no low ou no cinematic é o que? 10 FPS, de 87 vai para 72. Muda alguma coisa? Olhando aqui assim? Cara, eu não consigo perceber. O jogo parece exatamente o mesmo. Os personagens parecem tão detalhados quanto no Cinematic. Vou colocar no Cinematic. Só cai muito o FPS, não consigo. As estruturas, todas, as árvores, tudo parece do mesmo jeito. Eu deixaria essa opção no mínimo. Ganha 10 FPS então. E Shadow, se a gente colocar no Cinematic, a gente também perde uns 5 FPS, um pouco menos. Né? Olhando aqui, observando, a gente consegue ver a sombra das árvores lá no fundo. E na opção que estava antes, que é o mínimo, a gente continua vendo, só que a gente ganha mais FPS. Então, eu deixaria essas duas opções no mínimo. O resto tudo em Cinematic, Ray Tracing On. O Upscaler a gente pode deixar no DLA se você quiser, né? Fica um pouco mais nítido. Faz diferença mesmo. Mas tem um impacto grande de performance. Mas tudo parece bem mais nítido do que a qualidade. Realmente. Me parece que ele deixa um pouco mais borrado. E o qualidade ele usa meio que um sharpening. Então fica over sharpen. Tudo fica meio estranho assim. Parece que tá. O DLA parece que tá borrado e o qualidade que parece que tá over sharpened. Então. E o performance mais ainda. Mais ainda. A gente pode tentar também o DLS 4.5 no performance, vamos ver como fica. Ah, não, ficou pior. Ficou muito ruim. Ficou muito ruim. Não gostei não. Não ficou bom não. E o modo L, o preset L, é praticamente a mesma coisa. Eu usaria o DLS. Vamos tentar o 4.5 no DLA, só pra gente ver como que fica. Tem um impacto grande na performance. A gente caiu para 55 FPS. E não tem diferença significativa pro 4. Não, de jeito nenhum. Eu usaria o DLSS 4 no DLA, se você quiser menos, né, aquele ver tudo com muito sharpen, ou no qualidade, se né, o sharp não incomoda. Para mim não me incomoda, mas digo que fica até bem agradável aos olhos. O jogo tá bem bonito mesmo. Performance excelente, 90 quadros, sem precisar de FrameGen, que a gente vai testar ainda. Testar o FrameGen. Vamos testar o FrameGen então. Então vou deixar no DLA. A
repente cai para 60 e poucos FPS. Dá para perceber que fica um pouco borrado, assim, por causa do frame, né? A imagem em si fica um pouco melhor. Tá, o que, que a gente pode fazer? Vou usar aqui o reflex, né? Porque a gente vai usar o frame geral. O reflex tem impacto na performance? Bora ver. Não, não tem não. Na hora que eu ativei aqui o reflex, parece que impactou a performance um pouco. Não, acho que não. Tá, vamos usar o reflex, né? Para melhorar aqui. Então vamos usar o frame gen. Vamos usar no 2x só pra gente ver como fica primeiro. Tá. Em termos de input lag, dá pra gente ver ali no overlay da NVIDIA, 48, 50. Assim, eu diria que não é perceptível tanto, mas também é porque eu estou usando uma opção aqui e eu acho que aqui em input, aqui ó, é câmera acceleration do mouse, está em 90. Se eu colocar em 100, fica mais responsivo. É, olha, eu diria que é quase zero de diferença para 100 DLS frame gen. Vou tirar o frame gen aqui só para comparar, porque a latência cai aqui para os 40 milissegundos, 35. Realmente, tem uma pequena diferença sim, não vou mentir, mas é totalmente jogável. Totalmente jogável. Isso que eu tô jogando com o mouse agora, se for jogar com controle é impossível de perceber, tá? Vamos tentar logo o 4x e ver como é que fica. Eu tô percebendo alguns artefatos no 4x. Né? Não gostei do 4x não, ficou com muito artefato. Latência aumentou bastante. Não é perceptível, tá bem responsivo ainda, 60 milissegundos. Mas eu percebi muito artefato, principalmente na parte de baixo da tela. Quando o personagem está correndo, parece que tem uns artefatos acontecendo. Eu não gostei do 4x. O 2x, vamos tentar o 3x só para ver se diminui um pouco. Não, os artefatos na tela ainda estão aparecendo na parte de baixo. Praticamente a mesma coisa que o 4x. E o 2x. O 2x melhora bastante. Tem uns artefatos ainda, mas bem menos. O 2x daria para usar. O 2x eu usaria. Com certeza. O 2x dá para usar com DLA. Essa seria uma boa opção para jogar. DLA e FrameGen 2x. Ou vamos tentar qualidade e ver como é que fica. Os frames sobem bastante. Talvez essa opção seja até melhor. Parece que eu gostei do efeito. Não fica com tanto bugs visuais. Parece que o DLA deixa mais embaçado, mais borrado. E aí o FrameGen parece que aumenta esse efeito embaçado. Vou voltar pro DLA e ver se é isso mesmo. Mais ou menos. Aqui o base frame rate do DLS qualidade é maior, então parece que o FrameGen fica melhor quando o base, né, o base frame que ele está gerando os quadros é maior. Olha, eu acho que eu jogaria dessa maneira. DLS qualidade e FrameGen 2x. Vamos testar o 4x no DLS qualidade, só para ver se fica muito ruim, igual ficou no DLA. Não ficou muito bom na verdade. Assim, não, tem uns artefatos que não tem no 2x. Tem uns artefatos a mais mesmo.
Mas o input latency está melhor, né? Tava no 60 no DLA, agora está no 50. Mas eu acho que o 2x é o melhor. Vou deixar no 3x aqui observar. É, tem os mesmos problemas do 4x. É, eu acho que essas são a qualidade mesmo que eu usaria. Quase tudo no Cinematic, pelas duas opções no mínimo, né? Que é o. Então, recapitulando, o Model Quality no mínimo, Shadow Quality no mínimo. O resto, tudo no Cinematic. O Lightning Quality no Max não dá, se eu colocar aqui, vai derrubar muita performance, né? Aqui, né? Não tem como usar. Apesar que não, peraí. Derrubou bastante a performance, mas não foi tanto assim como eu imaginei. Deixa eu tirar o frame gen aqui. É, derrubou bastante a performance, mas ainda assim, porque a gente tá no qualidade, né? A gente tá pegando o mesmo que a gente tava pegando no DLA agora. Se eu colocar no DLA e qualidade, DLA e Max Lightning, não, não vale a pena. Tudo no Cinematic mesmo. Tudo no Cinematic. Pode esquecer Reconstruction, né? Não preciso nem testar. E DLS qualidade. E fica até melhor se eu for jogar em 1440p, a gente pode testar aqui só para ver. Né? Porque a resolução do notebook, da tela do notebook é 1440. Na verdade é 1600p, né? Porque é 16x10. Só que só pra gente ver, né? Mas o monitor que eu tô jogando, o LG Ultra Gear aqui, ele é 1080p, então. Aqui em 1440p, no DLS qualidade, fica excelente, fica bem melhor do que 1080p, bem melhor do que 1080p DLA, com certeza. Tá muito bom mesmo. Eu jogaria, né, se eu tivesse um monitor, eu jogaria 1440p, qualidade, seria ótimo mesmo. E ainda dá pra gente colocar o frame G em cima, né, a gente pode colocar o frame G em cima, 2x. Eu não passaria do 2x nesse jogo. É, fica ótimo ainda. Fica muito bom. É, parece que trocando a resolução deu uma bugada no overlay da NVIDIA. Ele não quer aparecer aqui. Ah, agora apareceu. Tá. É. Como o nosso base frame é menor, tá com um pouco de latência, mas totalmente jogável. E quase nenhum artefato no 2x. Vou voltar para a resolução nativa desse monitor, que é o que a gente está testando. E a 5060 ela é uma placa para 1080p, assim, dá para jogar muitas coisas em 1440p, mas talvez uma 5070 de desktop, né, ou uma 5060 Ti também, já dá conta. Mas aqui no caso do notebook, 5060 é 1080p. Roda várias coisas em 1440p, mas como o meu monitor é 1080p, eu estou testando aqui em 1080p mesmo. Se eu for comprar um monitor mais pra frente, eu vou pegar um 4K e vou pegar um desktop mesmo. Mas do jeito que tá aqui agora, Frame Gen 2x. E essas opções ficou excelente, ótimo mesmo. Eu jogaria dessa maneira, tá? Exatamente assim. Dá até para jogar sem o Frame Gen também. Como o base frame tá em 90, ele tá super fluido. Esse monitor aqui ele é 180 Hz, então, né, dá para aproveitar da taxa alta de quadros do Frame Gen 2x, mas mesmo aqui assim, em 80, 90 frames, está excelente, está muito fluido. Esse jogo não tem stuttering nenhum, ele é super fluido. Então,
pode ficar tranquila quanto a isso. Fica melhor com o Prime Gen 2X, dá pra perceber que tá mais fluido mesmo. Então eu jogaria dessa maneira. E tem mais uma coisa que eu quero testar, que é o Reshade. Eu tenho o Reshade instalado aqui. Dá pra gente melhorar, talvez, aqui um pouco a qualidade do jogo, mas ainda sem perder performance. Tem algumas opções que eu vou aplicar todas. Vou pegar uma cena aqui, essa cena aqui. Eu vou aplicar os efeitos que eu gosto de usar aqui e a gente vai observar a diferença. Então eu uso esse efeito HDR, Level, DPX e o Tint. Vamos ver como é que fica. O jogo parece que fica muito vibrante, né? Talvez até um pouco vibrante demais. Dá pra gente dar uma calibrada para não ficar tão vibrante assim, né? A gente pode talvez tirar o level ou o HDR, um dos dois, né? Vou tirar ou os dois até, e deixar só o DPX e o Tint, né? Mas aí eu usaria assim, então. Tiro o level para não ficar tão impactante, fica um pouco mais vibrante. Eu acho que fica muito bonito o jogo assim, do que sem nada, né? Naturalmente parece que ele fica meio monocromático, não é tão bonito, né? O impacto na performance é mínimo de usar. Mas aqui com o Reshade, cada um usar o seu gosto, né? Talvez só de aplicar o HDR já é o suficiente para muita gente. Ele já tira esse efeito meio acinzentado, como se estivesse com um alto contraste. Parece que o jogo está muito contrastado. Então, você pode usar o HDR Level. O jogo fica muito bom. Fica meio escuro, né? Perde um pouco de detalhes. Por exemplo, aquela cabana ali no fundo. Perde um pouco de detalhes, né? Se eu tirar aqui, ó, a gente consegue ver as janelas, né? Com certeza perde detalhes, né? Usar esses dois efeitos. Ou pode usar só o DPX, né? Que ele dá uma tira um pouco do acinzentado também, sem perder detalhes, e o tint para tirar o tom azulado. Esse jogo ele tem um tom muito azulado, eu acho. O tint ele vem por padrão, acho que em 580, aí fica muito rosado, né? Fica muito rosado. Fica bonito, mas fica muito rosado. Né? De azulado para rosado. Eu gosto de usar o tint, eu diminuo para mais ou menos uns 150. E é uma diferença muito pequena, ele só quebra esse tom muito azulado. E o DPX ele dá uma tira um pouco do acinzentado e o HDR ele dá aquela escurecida aqui. Talvez usar o DPX e o Tint já seja o suficiente. Tem esse Technicolor, que é um efeito que ele dá uma saturação gigantesca também. Né? Tem gente que gosta, você pode usar ele e ajustar, só que perde muito detalhe também. Pode ajustar aqui a saturação, né? Diminuir um pouco. E olhar a diferença, né? Faz uma diferença mesmo. Mas usando esses dois efeitos aqui, o jogo fica muito bonito. Ou usar todos os efeitos aqui, né? Também. Um visual bem bacana. Né? Talvez. É. Mas aí cada um escolhe o que quer, né? Acho que esse vídeo eu falei muito e enrolei muito. E só queria ver mesmo quais opções impactam a performance não, e é isso. Vou encerrar por aqui, porque senão eu vou me estender demais. É isso.